Você já sentiu que trabalha duro, que se esforça, mas parece estar correndo em uma esteira, sem nunca sair do lugar? Você vê outras pessoas prosperando e se pergunta, o que elas sabem que eu não sei? Qual é o segredo? Eu conheço bem essa sensação. Esse estado de deriva, de falta de um norte. Mas hoje, vou compartilhar com você o plano de 3 etapas que mudou tudo para mim e para milhões de pessoas. Não é uma fórmula mágica, mas sim a aplicação de uma única e poderosa lei de Napoleon Hill, que, uma vez entendida, transforma completamente o rumo da sua vida. E se você está nessa jornada de transformação e quer ter acesso a mais códigos como este, eu te convido a apoiar o nosso trabalho. Considere se inscrever agora no canal e ativar as notificações. É a sua forma de dizer sim para o seu próprio crescimento e nos ajuda imensamente a continuar essa missão. Agora, prepare-se para descobrir como sair da deriva, encontrar sua bússola e finalmente desenhar o mapa para a riqueza que você deseja. Etapa 1. A deriva. A vida sem um propósito. A primeira etapa, onde a jornada começa para a maioria de nós, é a que eu chamo de a deriva. Não é um lugar de fracasso total, mas sim de potencial não realizado. É a doença silenciosa da mediocridade. É o sentimento de acordar de manhã sem um fogo nos olhos, sabendo que o dia será igual ao anterior. É trabalhar duro, ser uma boa pessoa, pagar as contas, mas sentir no fundo da alma que você foi feito para mais. É a sensação de ser uma folha seca ao vento, levado pelas circunstâncias, pelas opiniões dos outros e pelas crises do momento sem nunca ter o controle do leme. Você pode se surpreender, mas este estado não é a exceção, é a regra. Em sua extensa pesquisa, Napoleon Hill chegou a uma conclusão chocante. Ele afirma: você pode se surpreender ao constatar que 98 de cada 100 pessoas pertencem a esta categoria, os andarilhos. 98%? Hill os descreve com uma metáfora perfeita. Eles são como peixes dourados em um aquário. Dão voltas e voltas, sempre voltando ao ponto de partida, mas nunca chegando a lugar algum. É um estado de muito movimento, mas nenhum progresso. De muita ocupação, mas nenhuma realização. E qual é a causa raiz dessa deriva? Segundo Hill, a razão pela qual os andarilhos não chegam a lugar nenhum é, antes de tudo, por não descobrirem este maravilhoso presente da mente, capaz de determinar seu destino terrestre. Eles vivem ignorando o poder gigantesco que possuem. E mesmo aqueles que intuem esse poder, muitas vezes não fazem o uso adequado. O resultado é uma mente sem um comando claro. E uma mente sem um comando positivo, deliberado, não fica vazia. Ela é preenchida pelo acaso, pelas sugestões negativas do mundo, pelos medos e pelas preocupações. Você acaba direcionando seu poder não para a conquista das coisas que queremos, mas sim para a realização de coisas que não queremos. Esta é a anatomia da deriva, um estado em que 98% das pessoas vivem, sem saber que são os capitães de um navio poderoso, agindo como meros passageiros. Mas o reconhecimento de que você está nesta etapa não é uma sentença, é o primeiro passo para a sua libertação. É a tomada de consciência necessária para começar a procurar pela sua bússola. Etapa 2. A bússola. A descoberta do propósito. A minha virada de chave, o ponto de inflexão que me tirou da deriva, foi a descoberta do que Napoleon Hill chama de propósito principal definido. Esta foi a minha bússola. Foi o momento em que a névoa da incerteza se dissipou e, pela primeira vez, eu vi um norte claro no horizonte. Eu parei de apenas querer mais dinheiro ou desejar ter sucesso. Como Hill nos ensina, esses são desejos vagos, são esperanças e vontades que não vão muito longe. Um propósito principal definido é radicalmente diferente. É um objetivo específico, claro, mensurável e, acima de tudo, carregado com o que ele chama de desejo ardente. E o que é um desejo ardente? É emotizar o seu objetivo a ponto do querer virar um poder. É quando o seu objetivo deixa de ser uma preferência e se torna uma obsessão construtiva.
É o momento em que você está disposto a queimar as pontes atrás de si e dizer de uma vez por todas: é isso que eu vou fazer e nunca vou recuar. A descoberta do meu propósito foi exatamente assim. Eu parei de ser um espectador da minha própria vida. Eu parei de perguntar: o que a vida tem para mim? E comecei a declarar com toda a força do meu ser: é isto que eu farei da minha vida. E aqui está a grande promessa de Ryu. Se permitiu que esse desejo nascesse em seu coração, é porque as ferramentas para a realização estão dentro de você. A própria existência do desejo é a prova da sua capacidade de realizá-lo. Naquele momento, eu entendi a máxima: definir claramente o que quer é o início de tudo. A clareza me deu poder. A confusão e dúvida, que antes eram minhas companheiras constantes, começaram a desaparecer, substituídas por um foco intenso e uma nova energia. Eu não era mais um passageiro no navio da vida. Pela primeira vez, eu me senti como o capitão, com a bússola na mão, pronto para traçar o mapa em direção ao meu tesouro. Etapa 3. O mapa. A vida com um propósito. Uma vez que você encontra sua bússola, seu propósito principal definido, o jogo muda completamente. Você entra na terceira e mais poderosa etapa da jornada: a criação do mapa. A bússola te dá a direção, mas o mapa te mostra o caminho e te dá o poder para navegar. A vida com um propósito é uma vida de poder. A primeira coisa que muda é a clareza nas suas decisões. A confusão desaparece. Sua mente, antes um mar de incertezas, agora tem um filtro poderoso. Diante de qualquer nova oportunidade, trabalho ou relacionamento, a pergunta se torna simples: isso me aproxima do meu propósito principal? Se a resposta é não, você recusa com confiança, sem medo de estar perdendo algo. Se a resposta é sim, você avança com força total. Sua energia, antes dispersa, agora se torna um laser. Em segundo lugar, algo quase mágico começa a acontecer. Você ativa o efeito ímã. As oportunidades, que antes pareciam invisíveis, começam a surgir em todos os lugares. Por quê? Por duas razões. Primeiro, sua mente, agora programada com um objetivo claro, começa a filtrar a realidade para te mostrar o que é relevante. Segundo, e talvez mais importante, as pessoas são atraídas pela sua certeza. Como Ryu nos ensina, as pessoas, inconscientemente ou conscientemente, só aderirão a seu projeto se você tiver claramente o seu objetivo. A clareza é magnética. Ela atrai ajuda, recursos e potenciais parceiros de mastermind. E, finalmente, você ativa o seu guia interior. O livro A Filosofia do Sucesso nos revela que quando você mantém um objetivo claro em mente, sua mente subconsciente vai começar a guiá-lo de maneira mais lógica em direção ao seu objetivo. É neste ponto que aparecem lampejos de inspiração orientadora. Você começa a ter palpites, ideias que surgem do nada, soluções para problemas que antes pareciam impossíveis. Esse é o seu subconsciente, agora trabalhando 24 horas por dia como seu aliado, te mostrando os atalhos no mapa. Esta é a vida com propósito. Não é uma vida sem desafios, mas é uma vida onde os desafios são enfrentados com clareza. Você não está mais à deriva, reagindo aos ventos das circunstâncias. Você é o capitão do seu navio, com uma bússola que aponta para o seu tesouro, um mapa que se revela a cada dia e um motor poderoso, sua mente subconsciente, te guiando com confiança. Como Ryu observou, a pessoa de sucesso distingue claramente o seu objetivo e, em direção a esse objetivo, dirige habitualmente suas forças. Essa jornada de poder não é um sonho distante, é o resultado de um processo. E agora que você entende o caminho, está pronto para dar o primeiro e mais importante passo prático. Conclusão e exercício prático. A deriva, a bússola e o mapa. Essa foi a jornada. E a grande notícia é que essa jornada não é exclusiva para alguns poucos escolhidos. Ela está disponível para você agora. E como você sabe, no nosso canal, o ensino sempre vem acompanhado da prática.
É hora de você construir a sua própria bússola. Napoleon Hill nos deixou um método prático de 6 passos para transformar um desejo em seu equivalente financeiro. Pegue seu caderno e vamos começar o seu plano para sair do zero. Passo 1. Fixe em sua mente o montante exato de dinheiro que você deseja. Seja específico. Passo 2. Determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que você deseja. Lembre-se, não existe algo em troca de nada. Passo 3. Defina uma data em que você pretende possuir o dinheiro que deseja. Passo 4. Crie um plano definitivo para a realização do seu desejo e comece de uma vez, quer esteja pronto ou não. Passo 5. Escreva uma declaração de maneira clara e concisa, com o valor, a data, o que dará em troca e o plano. Passo 6. Leia sua declaração em voz alta 2 vezes ao dia, pouco antes de se recolher à noite e após levantar-se de manhã. Enquanto lê, sinta e acredite que já possui o dinheiro. Este é o seu mapa para sair da deriva. Este é o começo da sua jornada como capitão da sua alma e mestre do seu destino. Se este plano te deu a clareza que você precisava, deixe seu like para selar seu compromisso com seu novo propósito e se inscreva no canal. E para dar o seu primeiro passo, comente abaixo: eu tenho um propósito definido. Até a próxima e que sua jornada seja de clareza e grandes realizações.